O advogado Emanuel Cacho estudou em algumas escolas da cidade de Aracaju. Todavia, o período em que ele foi aluno do Colégio Ateneu foi marcante na sua história de estudante. O próprio Emanuel confessa que, quando estava no Ateneu, não era um aluno dos mais aplicados e aprontou bastante como estudante naquele período. É sobre a sua condição de aluno do tradicional Colégio Ateneu que nos fala o advogado Emanuel Cacho. A turma do Roberto Simas, eles iam muito mais do 18 do Forte do que do Santo Antônio, porque o Santo Antônio, a turma estudava naqueles grupos General Valadão, ia mais para aquelas escolas mais embaixo. A gente ninguém queria ir para o norte, só queria ir para o sul. E era uma grande escola. Já era alfabetizado. As primeiras letras de compreender, de compreender alfabeto, compreender números, mas a escrita propriamente dita foram nos primeiros anos do Roberto. Era muito bom. Assim, eu fico falando que era bom, mas era assim, padrão SESI, nacional. Não eram muitas escolas, mas eram escolas que tinham os melhores educadores. Quem era a melhor escola naquele tempo de Sergipe? Assim, escola particular, era o Colégio Salvador. Quem era o diretor do SESI? Do seu Marcolino. E ele era rígido, assim, tanto quanto a esposa, mas era uma pessoa do bem. Mas era duro. Eu fui até o terceiro ano. No terceiro ano, minha mãe já estava muito já tinha desenvolvido muito comércio dela, e a gente ficou ali meio indo para a banca, tal, mas muito querendo ser comerciante. Eu saí de lá, fui estudar em Dona Salvelina, lá no Duque de Caxias, na Dom Quirino. Nunca fui na Simeão Sobral. Era quando ela abriu na Dom Quirino. Era vizinho de casa, pertinho. Só que minha mãe, como era muito cuidadosa lá com a gente, e eram 5 casas para chegar lá, todo dia ela mandava o lanche, a vitamina. Coitado da Savelina, tinha que receber esse. Mas depois de lá eu fui direto para o Ateneu. Eu fiz exame de admissão lá no Ateneu. Eu perdi meu pai em 72, eu entrei no Ateneu em 73. Era um regime meio militar, né? Eu sempre tive dificuldade com matemática e tal, mas gostava de geografia, de história, essas matérias mais decorativas, aquelas que tinham mais. E eu me lembro da professora Silvia, que foi professora do 3º e do 4º ano, que era maravilhosa. Tenho muitos nomes na memória. Na memória eu tenho Cid, que era meu colega de aquela região, que era muito. A escola era muito, digamos assim, a gente não tinha muito espaço para brincadeira, era para você ir para estudar e tal, e a convivência. Mas eu tenho o nome de alguns amigos que estudaram com a gente lá e que vivem encontrando comigo na rua, falando da... foi grande. Primeiro que antes eu fazia escola de música, eu conhecia o limite da cidade, que era ali onde é hoje eu acho que é o Museu do Judiciário, ali na esquina onde teve... Era ali a escola de música. Então eu só conhecia a cidade até ali. Quando eu passei aí para o Ateneu, então eu recebia todo dia a passagem de ônibus de minha mãe, né? E eu vinha quase todo dia a pé. Então, para mim, eram aventuras maravilhosas, vim pelo comércio e todo dia pegava um caminho diferente. Foi um impacto muito grande. Segundo, eu conheci pessoas que eu nunca pensava, não imaginava. Meu pai dizia que a cidade começava na Barão do Maruim. Ele disse, olha, a cidade, toda vez que você sair de casa e você passar da Barão do Maruim, você está em outra cidade. É outra sociedade, é outra cidade, as pessoas têm costumes diferentes, então você vai ter que, inclusive, identificar isso. Era uma coisa que ele sempre chamava a atenção. Então eu passei a estudar com gente que hoje já eram famosas. A cidade dos ricos, eu não sabia que existia aquele tipo de vida,
e que os ricos estudavam em escola pública, universidade pública, e o pobre estudava em escola particular. Choque muito grande. A professora Leão Magno no Brasil, eu tinha uma professora que eu tinha um carinho muito grande, que era a professora Lucila. São pessoas... Eu tinha o professor Anderson de matemática, que depois me reprovou, aquele filho da mãe. São pessoas, assim, os professores eram muito famosos na cidade, era do Tobias e do Ateneu. E foi uma descoberta para mim, inclusive na parte de diversão, porque no primeiro dia, meu primeiro amigo que eu conheci, que a gente chama de amigo, foi meu cunhado Alberto. Na aula da professora Lucila, ele resolveu ficar jogando um tempinho mais de bola. Quando estou na sala, todo suado, ela dizia, esse negócio não vai dar certo. E aí a turma do futebol chegou, eu jogava, eu não era muito bom de bola, mas jogava também, né? Então foram experiências, minha irmã estudava lá. E aí quando eu cheguei, que eu alcancei aquele status, pense num cara importante. O Ateneu, assim, já era ruim em matemática, fiquei pior. Né? Agora, geografia, história, essas matérias que não eram não exigia tanto estudo, você ia para a aula e aprendia. Eu sempre tive uma memória eu sempre tive facilidade de gravar as coisas. Depois, a pressão de minha mãe reduziu, porque ela já tinha, nesse tempo, 2 lojas, então já era muito trabalho para ela estar cuidando da educação, e a gente... Assim, o Ateneu foi uma experiência muito boa. Eu conheci todo mundo, Maguari, a turma das antigas mesmo do Ateneu, que era Roberto, gente que ficou meu amigo a vida toda. Eu acho que Marcelo Deda, o Ateneu depois mudou para o 8 de julho, só ficou o 2º grau. A gente chegou ainda a estudar, eu não sei se foi onde é a administração hoje, ou se era no Ateneu, ou se era no Batistão. Eu sei que praticar esporte, conviver com pessoas diferentes, realmente me deu abriu a visão para o mundo. Eu acho que 3 ou 4 anos.